bom sábado. Vamos abrir nossas Bíblias, porque hoje nós temos um tema, assim como os outros também, são temas maravilhosos para estudar, né? Nós vamos recapitular esse conteúdo e eu já incentivo você, né? Você deve pesquisar também, que é para você nos ajudar, trazendo aí observações, recomendações e também, claro, indicando onde nós precisamos melhorar. Vamos orar. Obrigado, maravilhoso Deus, pela oportunidade de estarmos juntos para estudar a Tua palavra. Hoje, o nosso tema, nós vamos trabalhar com as trombetas, é um tema muito sensível, e o Senhor Espírito Santo, que direcionou João a escrever, nós te suplicamos agora por Jesus que nos conduza a entender, iluminando nossas mentes para que aquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos, que fique em nossas mentes, de forma clara, tranquila, para que assim também nós tenhamos a oportunidade de explicar e ajudar os outros a compreender. Nos ajude, abençoe este grupo, abençoe a Alessandra, que tem conduzido e nos ajudado, e todos os sábados ela está aqui à disposição do Senhor, justamente para que essa mensagem alcance outros corações. Tenha piedade de nós entregamos todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós estamos na maratona do Apocalipse e esse grupo, inicialmente, era com a família da Palmira, Fabíola e outras pessoas, e hoje nós abrimos para que todos possam estudar. O tema de hoje, que vocês já têm na tela de vocês, são as 7 trombetas. E eu tenho uma série de coisas para dizer antes de nós abrirmos a Bíblia para falar sobre as trombetas. Em primeiro lugar, esse é um tema que é estudado até hoje. Tem 2 temas, um no livro de Daniel e outro no livro do Apocalipse, que toda vez que eu vou explicar, eu tenho esse cuidado de falar algumas coisas, justamente porque quando nós abrimos, por exemplo, Daniel 11 e Apocalipse do 8 até o capítulo 10, 11 também, nós temos aí duas coisas, ou dois, duas profecias em curso. E aqui tem um detalhe. Claro que eu vou explicar para vocês que as trombetas estão no passado. E é por isso que você deve confiar que a explicação, ela é uma explicação com a cosmovisão adventista. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que as trombetas começaram a tocar a partir dali da destruição de Jerusalém até a última trombeta, ou a sexta trombeta, aproximadamente anterior, ou nos dias de 1840, 1844 e assim por diante, e entendemos que a sétima trombeta é a volta de Jesus. Existe um grupo na internet que aponta as trombetas na sequência dos selos. E nós também entendemos que os selos, vocês já viram, está gravado na internet, eles vão, na abertura dos selos, os eventos que vão acontecer, eles iniciam justamente com também a igreja primitiva. Por que eu estou falando isso? Porque no caso das trombetas, nós temos muitos mestres adventistas que eles apontam eventos diferentes, mas que estão dentro do processo do método historicista. Então, hoje, por exemplo, eu vou apontar uma visão, eu vou abrir aqui uma visão que é uma visão mais conhecida dentro do Adventismo. Porém, há outras, e elas não estão fora do contexto. Grave informação. Quando você ouve um pastor, quando você ouve um leigo, e você sabe, eu sou leigo, quando você ouve um instrutor, um professor, alguém explicando as profecias e as trombetas dentro do método historicista, em paralelo ali com períodos das igrejas e os períodos especialmente dos selos, beleza, perfeito. Se essa pessoa trata a abertura dos selos e das trombetas num tempo semelhante, não é igual, próximo, então tranquilo, faz parte. Agora, se ele apresenta a abertura das trombetas após os selos, a minha recomendação pessoal é não assista, para não confundir sua mente. Entendeu? Então, o que nós vamos apresentar aqui agora, como eu disse, nós temos um grupo grande de nossos professores, nossos pastores que apresentam as trombetas dessa forma. Eu
por uma questão de respeito a você, eu vou postar no grupo, assim que terminar o estudo, a visão ortodoxa, digamos assim, e a visão um pouco mais moderna. E aí você vai estudar as duas, vai ver que há a diferença de eventos, mas eles respeitam ali a, digamos, o método, que é o que nós, a escola historicista, é o que nós advogamos e pregamos e assim recomendamos, tá bom? Bom, e aqui tem um detalhe. Vocês observem aqui na tela que aqui aparece como tema 6 as sete trombetas. Por quê? Porque eu fiz o uso de alguns slides do Bíblia Fácil, tá bom? Não estou dizendo com isso que o Bíblia Fácil hoje apresenta as sete trombetas conforme vocês vão ver aqui. Olha como eu tenho cuidado quando eu abro a Bíblia para explicar para as pessoas. Porque eu sei o que significa comunicar algo de forma diferente da verdade. E eu não quero ter nenhum compromisso com aquilo que não seja a verdade. Então, vamos para o estudo. Repito, aqui há uma visão. No caso das trombetas, existe mais de uma visão, tem todas dentro do método historicista, você pode ler, é bom que você tenha várias compreensões desse assunto. Agora, sair do método historicista, eu não te recomendo que você escute nada. A não ser que você queira para contra-argumentar. Né? Tem pastores aí que falam que as trombetas estão no futuro, depois dos selos começam as trombetas, depois das trombetas começam as pragas. Não é assim que a estrutura do Apocalipse apresenta. Então, a estrutura do Apocalipse apresenta as igrejas, os selos e as trombetas saindo de forma não com a mesma datação, repito, mas ocorre exatamente em uma sequência que termina o sexto selo. O sexto selo, que a sétima igreja está conectada com a sétima trombeta, que está conectada com o sétimo selo. O sétimo selo é a volta de Jesus. A sétima igreja é a igreja que aguarda a volta de Jesus e que vai ver Jesus vindo nas nuvens do céu. E a sétima trombeta é a volta de Jesus. E as pragas, irmão Coragem? A sétima praga também justamente ocorre no momento que Jesus está voltando. Mas isso, vamos deixar as pragas para frente, tá? Bom, então, dado essas informações, vocês vão ver que do capítulo 8 ao 11 do Apocalipse vai apresentar a terceira cadeia histórica do livro. Qual é essa terceira cadeia histórica? Justamente as sete trombetas. A linguagem, as sete trombetas têm linguagem e imagens que são de fato complexas e nós precisamos voltar tem vários pontos de vista, né? Por isso, né? E nós precisamos buscar ajuda aí no Velho Testamento. Eu peguei e utilizei, quase nunca eu faço isso, mas eu utilizei aqui da inteligência artificial só para apresentar isso, ó, e é o que eu estou interessado. Eu nem sei se eu vou mandar essa figura para vocês no material que eu vou postar lá, para que alguém, algum dia, não vá pegar esse material e dizer, tá vendo, ele usa inteligência artificial. Não. No nosso curso, nós usamos a inteligência natural e a inteligência celestial. Então, aqui é IC e N. Inteligência celestial, inteligência natural. Mas, todas as vezes que nós precisamos buscar uma informação, e eu, quando posso, também utilizo do recurso dessa coisa, dessa tecnologia que o cientista, principalmente a imprensa, dá o nome de inteligência artificial, mas não existe, não é uma inteligência, é uma somatória de matemática com estatística, com probabilidade que traz algumas respostas para a gente. Se no passado você quisesse visitar uma biblioteca com livros e uma fonte vasta de informações, você teria que se deslocar para Inglaterra, quem sabe, para outro lugar, ou na sua cidade, se você tivesse uma biblioteca grande, né? A depender de onde você mora. Hoje não, hoje você, utilizando corretamente, com sabedoria e com discernimento, a internet você consegue descobrir muita coisa que no passado era difícil. Muito bem, então o primeiro ciclo, vamos chamar assim, você observou e nós explicamos, porque a Bíblia diz que os selos, eles têm quatro selos, primeiro que aparece lá no livro do Apocalipse. Então, primeiro são quatro selos, a mesma coisa ocorre com as trombetas. Primeiro vão aparecer quatro trombetas. Os quatro selos, nós vimos que tem quatro cavaleiros, né? E aqui as trombetas, as primeiras trombetas, vocês vão observar que sempre fala de um terço, um terço, um terço, um terço. Ok? Aí você tem um segundo ciclo. O segundo ciclo
é o ciclo em que aparece o quinto e o sexto selo, e aqui é uma espécie de revisão, né? No quinto selo você tem os santos de todas as épocas, que Silvia sabiamente fez um comentário, e aí eu reforço, eu não estou dizendo que eles estão lá vivos após a morte debaixo do altar, não, isso é uma linguagem figurada. Eles clamam por justiça, e o sexto selo é a resposta da justiça que se inicia. Então, os santos clamam, Deus atende, né? Inicia o julgamento ali, você sabe os sinais que apareceram no sol, na lua, nas estrelas, dando início àquilo que nós chamamos do tempo do fim, que depois nós temos ali a partir de 1844 o tempo do fim. Bom, quando eu vou para as trombetas, nós também temos, as trombetas também estão com essa separação. São 4 trombetas iniciais, que recai sobre Roma Ocidental, na explicação de hoje, que vou passar para vocês. Depois nós temos 2 ciclos, e esses 2 ciclos recaem sobre Roma Oriental, nessa visão que nós vamos passar hoje para vocês. Depois nós temos o interlúdio, olha aqui, no caso dos selos, o interlúdio é justamente os 144 mil, que na semana passada nós descobrimos que 144 mil é a grande multidão, é um grupo só, e eles estão em pé, estão firmes quando inicia ali as pragas, enfim, eles passam pela grande tribulação e estão aguardando Jesus voltar. O interlúdio que ocorre com as trombetas vai apresentar um livrinho, e esse livrinho está em Apocalipse capítulo 10, nós vamos descobrir, será que esse livrinho é o livrinho do capítulo 1, que Cristo pediu para enviar para as igrejas? Claro que não. Será que é o livro do capítulo 4 e 5? Claro que não. Esse livro ainda está sendo aberto os selos. Ele não foi aberto completamente. Os selos estão em abertura. Que livro é esse? Nós vamos ver na próxima semana, no Apocalipse capítulo 10. E, se Deus quiser, também estudaremos o Apocalipse capítulo 11, que fala sobre as 2 testemunhas. Então, observe. Quando a sexta trombeta começa a tocar, nós vamos descobrir que trombeta é essa. Entre a sexta e a sétima, nós temos o interlúdio. E aqui aparece o povo de Deus propagando a mensagem de Deus. E aí vem a sétima trombeta, que assim como o sétimo selo, eu já dei uma dica, né? Trata da volta de Jesus. Bom, então aqui nós temos essa figura, e eu gostaria que vocês entendessem que o que eu quero aproveitar daqui é justamente essa divisão de ciclos, porque muita coisa aqui carece de uma revisão e um estudo mais detalhado, e não é esse o objetivo nesse momento. Bom, então, as trombetas estão recapitulando, ou elas recapitulam a história desde um ponto de vista particular, em alguma extensão, né, paralelo aos outros ciclos que nós já encontramos. Eu fiz já essa comparação com os selos. Avançando. Então, nós devemos estudar isso e observando para a Bíblia, justamente para que nós possamos descrever o que seria cada trombeta, antes de tentar, digamos assim, desesperadamente apontar para alguma coisa, né? Ou algum evento histórico. Bom, o que nós vamos estudar hoje, a visão introdutória está em Apocalipse capítulo 8, versículo 2 a 6, e ali nós vemos o altar de incenso. Observe bem. Se nós vemos o altar de incenso, se aparece em Apocalipse capítulo 8 um altar de incenso, então nós estamos tratando do lugar santo. E se aparece o lugar santo, isso significa que a misericórdia acompanha as trombetas, tá bom? Quando nós estivermos, e daqui a pouco eu vou mostrar outro slide para vocês, apresentando que no caso das pragas, não há santuário aberto mais. Então, as pragas são juízos finais, sem misericórdia de Deus sobre aqueles que são rebeldes. Mas as trombetas, há possibilidade, digamos assim, da pessoa entregar a vida a Deus e mudar de lado. Então, nós temos aqui o altar de incenso, nós temos aí a figura do sumo sacerdote trabalhando no altar de incenso, né? Oferecendo assim incenso ao Senhor, e o Apocalipse até vai dizer que, claro, existe essa linguagem, né, que o incenso são as orações dos santos. Então, enquanto nós clamamos por misericórdia no mundo, o Deus eterno trabalha na história tentando salvar aqueles que estão buscando a salvação. Muito bem. E aqui nós temos também uma figura. Essa figura mostra o ministério bifásico de Cristo, né? Cristo como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor, nosso advogado, e ali há uma pessoa sendo acusada pelo inimigo, e Jesus sai em sua defesa.
Bom, e aqui eu quero já abrir a mente de vocês, hein? Olha o que vocês vão ver agora. O que eu vou falar para vocês agora, na época não tinha inteligência artificial, não tinha nada de internet, nada disso. Um dia eu estava na minha casa e eu recebi um convite para pregar em uma igreja em Itamaraju. O nome dessa igreja é a Igreja da BR, fica num bairro chamado Santo Antônio. E eu comecei a orar, pedir a Deus para me ajudar, né, abrir minha mente, porque eu queria apresentar as trombetas de uma forma que a igreja compreendesse melhor. E aí eu estou estudando a Bíblia e na minha cabeça vi Josué capítulo 6. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nos paralelos que há entre Josué e Apocalipse capítulo 8 e 11. Em Josué capítulo 6, Deus manda que 7 sacerdotes peguem 7 trombetas e durante 6 dias eles dêem a volta em Jericó. E no sétimo dia eles não dariam mais cada uma volta, eles dariam 7 voltas. E a arca, em Josué capítulo 6, estava no centro desses momentos de juízo que Deus estaria aplicando sobre Josué. Aqui na frente você tem, né, os versículos, só o capítulo 6 de Josué. Capítulo 4, 6, 8, 9 e 13 fala sobre 7 sacerdotes. Capítulo 6, versículo 4, 6, 8, 9 e 13 fala sobre 7 trombetas. Então, observe que há uma imagem de fundo para você entender o Apocalipse. Qual é a imagem de fundo do Velho Testamento para você entender as trombetas do Apocalipse, capítulo 8 a 11, Josué, capítulo 6? Em Josué, capítulo 6, vocês vão ver que há um silêncio. Josué falou, silêncio. No Apocalipse, capítulo 8, há um silêncio também. Quando você abre em Josué capítulo 6, você vai ver que Josué falou: olha, quando eu autorizar, vocês vão gritar com grande voz. E você vê isso no versículo 6 e 16. Em Josué capítulo 6, versículos 17, 22, 23 e 25, dentro de Jericó tinha pessoas salvas, Raabe e família. Quando você olha para Josué capítulo 6, no versículo 7, 9, 13 e 20, tem um grupo especial. Esse grupo especial são pessoas selecionadas ali para fazer parte da tropa, digamos assim, ou do grupo que está cuidando das coisas de Deus, além dos sacerdotes, soldados selecionados. Quando você vai para Josué capítulo 6, você vê que sobre Jericó caiu o juízo de Deus, versículo 17, 21 e 24. Depois de tudo isso, Israel recebe a herança. Olha os paralelos aqui. Quando você vai para Apocalipse, você tem 7 anjos com 7 trombetas. 6 trombetas aparecem com juízo de advertência de Deus. A sétima trombeta é a trombeta fatal, né, a final. O santuário está no centro, enquanto a arca que está no centro cai, o santuário fica no centro. Mas tem um segredo. Em Apocalipse capítulo 11, apresenta a arca da aliança, exatamente como em Josué capítulo 6. Quando você avança um pouquinho mais, você vai ver que no Apocalipse capítulo 8, diz que houve um silêncio no céu. Então, houve um silêncio antes do grito para a destruição de Jericó. No céu haverá um silêncio antes da destruição da Babilônia mística. E a grande voz? A grande voz é justamente a propagação também do Evangelho. Assim como as pessoas precisavam gritar aqui quando Josué deu autorização. Vocês vão observar que, enquanto nós temos ali as trombetas, o povo de Deus é preservado. E esse povo de Deus é um grupo especial que nós estudamos na semana passada, chamado 144 mil. Então, vocês estão observando que há um paralelo muito bonito entre Josué 6 e Apocalipse de 11, 8 a 11? Se em Josué 6 nós tínhamos os soldados, e eu não vou ser, digamos assim, responsável de dizer a quantidade, eu não tenho noção. Pode ser que você, estudando isso, e já estudou mais que eu, você até saiba a quantidade de soldados, então você mande essa informação para a gente, por favor. Eu não avancei tanto. Mas quando eu vou para Apocalipse capítulo 7, o grupo especial aqui é chamado de 144 mil. E eles estão caminhando ao lado e no exército de Deus. Exatamente o que acontecia também no grupo especial de Josué. Esses homens, eles caminhavam e a arca ficava no centro. Nós que estamos nos últimos dias, e eu acredito que entre nós, aqueles que não descansarem no Senhor, estarão vivos para enfrentar a grande tribulação, e esse grupo é o grupo que a Bíblia chama de 144 mil, é um grupo especial de Deus.
Mas não foi porque Deus separou essas pessoas. Porque nós nos separamos para Deus. Percebe? Bom, se em Jericó, juízo de Deus destruiu Jericó, no Apocalipse também apresenta o juízo sobre os inimigos de Deus, no período das trombetas também. Bom, depois de tudo isso, Israel recebe a herança. Depois, quando acontecer tudo isso, o reino passa a ser de Jesus. Então, em Josué eu vejo arca, trombeta, queda de Jericó e herança. No Apocalipse eu vejo o santuário e a arca também está ali, o altar de incenso, percebe? Eu vejo trombeta, eu vejo a queda da Babilônia e eu vejo o reino eterno. Então, quando eu me apresentei lá na igreja da BR, com esse esqueleto, digamos assim, os irmãos passaram a entender um pouco melhor o Apocalipse, especialmente essa parte que é tão difícil de explicar e também de estudar, que são as trombetas que nós veremos a seguir. Então, a partir de hoje, você vai, com calma, pegar esse material, colocar do seu lado e estudar Josué e o Apocalipse. E aí você vai entender o porquê que João utiliza dessa linguagem, provavelmente, possivelmente, ele também tinha na sua mente o capítulo 6 de Josué. Bom, então há semelhanças entre as trombetas e as pragas. Por exemplo, as trombetas falam sobre terra, as pragas também, mar, rio, sol, trevas e Eufrates está feito, aparece a frase, há relâmpagos, vozes e sarajadas. Então, a sétima trombeta, a sétima praga e o sétimo selo fala da volta de Jesus. São as semelhanças. E o que é diferente? Vamos ver? Vocês estão observando que eu mesclei, né? Misturei o material da Novo Tempo com outro material que eu já utilizava no passado. Bom, a diferença. As sete trombetas apresentam regiões específicas, né? Uma região geográfica. Roma Ocidental, Roma Oriental, África, por exemplo. E as pragas são para uma região que, nesse momento, nós não somos capazes de dizer, tá? Bom, com relação à cronologia, as trombetas falam em meses e anos, e as pragas nós sabemos que serão pragas que vão ocorrer de forma rápida. Bom, com relação à questão da história, em que momento, nós sabemos que a trombeta acontece durante o período da dispensação cristã, e as pragas no fim da graça. Aqui vem uma coisa que é importante quando você estuda tanto as pragas quanto as trombetas, e hoje eu não falo de pragas, é só para que você saiba que há semelhanças e diferenças. O santuário, nas trombetas, ele está aberto. Então, a graça, a misericórdia, a possibilidade de mudança. Se a pessoa está no meio da Babilônia, de Jericó, como Raabe, ela aceitou, foi selada porque ela colocou um cordãozinho na sua porta, lembra? Selo, para diferenciar. Então, ela é salva. Então, ela estava em Jericó, mas a sua mente já estava com Israel. E ela se preparou para ficar com o povo de Deus. Ela foi, pela graça, ela recebeu essa salvação. Então, nesse momento, ela tinha à sua disposição, como as pessoas agora, no período das trombetas, têm à disposição o santuário aberto. Mas quando iniciar a primeira praga, não há mais chance de mudança. Ela já, inclusive, quando cair a primeira praga, que nós vamos estudar mais à frente, é um claro sinal de que a intercessão encerrou. As trombetas, então, representam o juízo divino de advertência, cujo propósito é chamar ao arrependimento antes da execução dos juízos finais. E quais são os juízos finais? As sete últimas pragas. Muito bem, então vamos agora para as trombetas. Eu fiz esse apanhado e nos próximos 30 ou 40 minutos nós vamos analisar o que seriam as trombetas. Lembrando que nós temos aqui uma visão de várias que são pregadas e adotadas pela Igreja Adventista e que são recomendadas por nós também, tá bom? Tanto que o material que vocês vão receber, já comentei, vocês vão receber o material nos slides, apresenta uma visão e o PDF apresenta outra visão. Ambas essas visões, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acredito que também já, de alguma forma, fez parte ali do Bíblia Fácil, porque eu estou usando os dois materiais também do Bíblia Fácil, tá? Bom, Apocalipse 8:7 diz que o primeiro anjo toca a trombeta, e aí houve saraiva, fogo, e aí vai descrever que a terça parte da terra, das árvores e da erva verde foram consumida por essa
essa, essa saraiva de fogo. O que significa isso, hein? Interessante que, após a morte de Constantino, e ele morre ali em 337, no ano 337 depois de Cristo, o império foi repartido por seus três filhos. Então, Roma, que era um pedaço só, agora ele tem três partes. Olha que coisa interessante. Uma parte ficou com Constantino II, a outra parte com Constante e o outro com Constâncio. Cada um ficou com um pedaço do que era o grande Império Romano. Grava essa informação. Então, agora Roma, que era um, agora Roma tem três partes, tá bom? Muito bem. Aí nós vamos chegar no ano 395 ao ano 300, 410, e aí a terça parte do Império Romano, que é a parte central, ela é invadida pelos visigodos. Quem era o rei dos visigodos naquele momento? Alarico. E eles eram tão destruidores que eles foram simbolizados como sendo uma saraiva, pois eles vinham das regiões geladas do norte da Europa. Então, a primeira trombeta cai sobre a parte central do que já foi o Império Romano, como vocês podem observar, que nesse momento é completamente destruído ou muito fortemente atacado pelos visigodos. Visigodos. Isso vai te lembrar de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. As tribos bárbaras que dividem o Império Romano em 10 partes. Os visigodos depois foram eliminados também. Isso nós vamos ver mais à frente. Então não esqueçam. Alarico com os visigodos destruíram, acabaram, fizeram o máximo que eles puderam para devastar a região central da Europa e assim passa a primeira trombeta. Então a primeira trombeta é uma das quatro trombetas que vai cair ou recair sobre Roma ocidental. Lembrando que trombeta indica guerra, esses movimentos que estão abatendo sobre aqueles que atacaram o povo de Deus. Não esqueçam que Roma matou todos os discípulos, exceto João, que morre de velhice, e matou Jesus Cristo, e foi o Império Romano também que destruiu o santuário. Lânia, pode perguntar. Talvez vai ser uma perguntinha meio boba, assim, irmão Coragem, mas assim, por muitos anos eu vim da linha futurista, né? Então, assim, talvez eu também venha mais perguntar, mas lá eles falam que essa vai acontecer ainda. As trombetas vão acontecer. Então, no caso, o irmão está explicando aí que já aconteceu, porque os adventistas são futuristas, né? Tem os preteristas, futuristas, historicistas. Os adventistas são historicistas. Isso. Né? Então, eu vim do futurista. Aí Perfeito, tem irmã. várias escolas, né? Classes, não sei, futuristas, preteristas e historicistas. No caso, eu hoje, Isso. nós, né, somos historicistas. Historicistas, Então, exatamente. isso que o seu irmão está explicando já aconteceu, então. Já aconteceu. Presta atenção aqui, ó. Tá A bom. primeira trombeta, ela ocorre entre o ano 395 e 410. Por que que nós acreditamos assim? A pergunta não é boba, irmã Lânia, e eu vou lhe explicar. Nós acreditamos assim. Será que essa coisa, às vezes, irmã Lânia, hoje mesmo, que aqui em casa eu sou questionado o tempo todo, viu, gente? Meu filho, ele estuda muito, ele me pergunta muito. E aí, se nós vamos imaginar que nós não estamos gravando, vamos bater um papo aqui aberto, que os adventistas têm essa coisa de historicismo e de apontar isso no passado e vem, digamos assim, ali de Roma até chegar aos dias do Império Otomano. Eu explico por quê. Primeiro, isso não é uma visão adventista. Isaac Newton foi o primeiro, muito antes de existir qualquer coisa relacionada à igreja adventista, Isaac Newton identificou assim. Lutero, ele não foi específico como Isaac Newton, mas muitos protestantes da época de Lutero e posteriores também, eles identificavam dessa forma. Quando foi que entrou essa história de futurismo, de preterismo na igreja? Bom, primeiro, logo com o surgimento da reforma protestante, também surgiu dentro do catolicismo a contra-reforma. E a contra-reforma tinha interesses pessoais de apontar isso tudo para o passado ou tudo para o futuro.
E os jesuítas são inteligentíssimos e capazes de fazer esse malabarismo bíblico, com todo o respeito que eu tenho a todos os credos, todas as opiniões, por favor, só entendo isso. E quando apresenta assim, aí eles pegam lá o livro de Daniel, uma porção, que é a última semana, e aponta isso para o futuro. E descreve a possibilidade da construção do terceiro templo, e a partir desse momento, entra em ação todas essas coisas que já estão no passado, mas que eles jogam tudo para o futuro. Essa escola é chamada de futurista, completamente, ou idealista, completamente diferente da visão e da cosmovisão dos protestantes da época de Lutero, muito dos, e desses homens que, ao longo do tempo, estudaram a Bíblia muito mais do que a gente, e mais que isso, muito mais que isso, é quando nós olhamos para Daniel, por exemplo, e tem tempo, Lânia, que eu gravei um vídeo mostrando isso. Quando eu leio, por exemplo, José diante de Faraó, ó, gente, hoje vai demorar um pouquinho mais o vídeo, porque realmente, Lânia, eu gosto muito das trombetas, se bem que eu não gosto de levar uma visão só. E eu explico por quê. Quando eu olho para José diante de Faraó, e eu vejo também Daniel diante de Nabucodonosor, eu vou perceber claramente que tanto Daniel quanto José eram historicistas. Porque eles falam assim: olha, Faraó, prepare, porque os próximos 7 anos serão anos de fartura. E os outros 7 não tinha intervalo. Ó, Faraó, vai ter 7 anos de fartura, depois vai ter 3 anos aí de calma, e aí começa uma semana, depois, não. 7 anos de fartura, depois dos 7 anos, em seguida, 7 anos de fome. Quando Daniel estava diante de Nabucodonosor, Daniel foi claro com Nabucodonosor. O primeiro reino, a cabeça de ouro, hoje ela tem você, Nabucodonosor, como representante da Babilônia. Depois e depois. Não teve um intervalo. Por que então que ao chegar em Daniel 9 vai ter um intervalo, ou no Apocalipse vai ter intervalos? Eu não entendo, eu não compreendo. O próprio João, ao escrever o livro do Apocalipse, ele trata desses eventos como eventos nessa sequência que nós estamos estudando aqui, baseado sempre no que está escrito na Bíblia, especialmente, claro, no Pentateuco, no Velho Testamento. Então, o método historicista foi o método utilizado por Daniel e utilizado por José em dois momentos que eles estavam prevendo o futuro. Em nenhum momento, nem Daniel, nem José, cheio do Espírito, falou em intervalo, em lapso temporal, para a sequência dos eventos que estavam sendo descritos ali, e eles estavam dizendo aqueles homens, no caso o faraó e a Nabucodonosor. Além disso, quando nós abrimos a Bíblia no livro de Mateus, nós vamos ver o próprio Jesus descrevendo os eventos numa sequência, a mesma sequência que eu encontro em Apocalipse capítulo 6 e assim por diante. E Cristo ainda fala uma coisa que é interessante, porque essas mesmas pessoas, irmã Lânia, tratam, digamos assim, o período de Antíoco Epifânio como se fosse o período ali dos 2.300 sacrifícios. Na cabeça deles são sacrifícios. Bom, então vamos dizer que eles estão certos. Não, vocês estão certos. Agora, como explicar a fala de Jesus? Quando Jesus diz assim, olha, quando virdes a abominação de que falou Daniel, quem lê entenda. Então, Jesus não estava falando do passado, estava falando para frente. Então, a abominação não aconteceu antes de Cristo, teria que ser depois de Cristo. Se não existisse mais nenhum versículo, só esse na Bíblia, era para que todos os preteristas e os futuristas entendessem que eles estavam errados. Porque aí não é a palavra de um leigo, coragem, que não sabe nada, está estudando agora, nem de Lane, nem de Giza, nem de outra pessoa, era a palavra de Jesus. E mesmo assim, as pessoas insistem em manter essas visões, e é um direito, cada um pensa como quer, fala o que quer. Agora, se for olhar para a Bíblia, é necessário que tenha essa, digamos assim, esse respeito ao que está escrito. E a Bíblia é muito transparente, muito clara com relação ao método que deve ser utilizado para compreender. E esse método é um método historicista, baseado nesses argumentos, por exemplo, de Daniel e de José. Observe que eu sempre estou tentando argumentar com a Bíblia, né? Então é isso, Lani. Então a primeira trombeta já tocou, a segunda trombeta, ela cai. Sim, eu tenho uma amizade muito boa com os meus irmãos da Assembleia de Deus, Maranata, Testemunho de Jeová. Passei a ter contato com os mormons, que eu não tinha contato com eles, com os muçulmanos. E o papo com eles é sempre muito bom, muito tranquilo. Claro, até o ponto em que há uma divisão de pensamento, porque a visão de fato muda, né?
Então, quando chega nesse momento, eu, por educação, e aí eu faço isso sempre. Como é que você lê? Porque foi assim que Jesus fez com o jovem rico, lembra? Quando ele chegou para Jesus, Jesus falou, o homem que. Jesus falou: o que está escrito? Como é que você lê? Como é que você interpreta? E a pessoa falou. E depois Jesus também conversou com ele. Eu acho que é uma forma elegante, respeitosa da gente conversar com quem pensa diferente. E aí, quando a pessoa explica, os argumentos são sempre dessa forma, com educação, com respeito mais bíblico, para que a pessoa entenda. Ela pode até não querer aceitar o método historicista, mas ela vai perceber que tem um grande fundamento e ele é baseado e todo tem o lastro, a Bíblia, o Velho Testamento especialmente. E a segunda trombeta? A segunda trombeta fala sobre uma grande montanha que cai sobre a terra. Bom, aí quando nós vamos pesquisar, nós vamos ver que Roma tentou combater com Genseric. E Roma queria ter o domínio do mar Mediterrâneo, viu? Só que em uma batalha, só em uma batalha, ele pediu 5 dias para pensar. E sabe o que ele fez? Ele encheu seus navios de material que pudesse queimar. Ele destruiu nada mais, nada menos do que 1.113 navios romanos de uma só vez. Ele era o rei ou aquele que estava à frente dos vândalos, enquanto os visigodos atacam uma região da Europa Ocidental, os vândalos, em uma outra época, atacam outra região, e nesse momento eles vão saquear Roma no dia 10 de março do ano 455, representando assim a queda ou o toque da segunda trombeta. E essa segunda trombeta, como eu já disse, ela recai sobre Roma Ocidental. Então, primeira trombeta, ali no ano 410, aproximadamente, a segunda trombeta representa essa guerra no ano 455. Aí nós temos a terceira trombeta, e a terceira trombeta diz que caiu do céu sobre a terça parte dos rios uma grande estrela chamada Absinto e assim por diante. O que representa isso? Os hunos também atacaram sobre o comando de Átila, o Império Romano. Isso aconteceu entre o ano 433 e 453. A história descreve que eles foram tão cruéis, eles destruíram o norte da Itália, a Gália. O Átila dizia que ele era o flagelo de Deus, se auto-intitulava assim, devido à sua forma de atacar e de destruir realmente o que ele encontrava pela frente. Então, Átila, chefe ali dos hunos, esbagaçaram, devastaram com Roma, com grande carnificina, e assim deixaram consequências amargas. E eles se aproximavam justamente, estavam ali entre o próximo dos rios Danúbio e Reno, né? Bom, e isso ocorre lá pelo ano 451. Avançando, nós temos a quarta trombeta. A quarta trombeta fala de do escurecimento do Sol, da Lua, das estrelas. Então, nesse momento, nós temos agora Odoacro. E Odoacro estava à frente dos Érulos e ele toma posse de Roma. Nesse momento, Roma, que era conhecida como o Sol e etc., deixa de brilhar. A realeza, o consulado, o senado, que poderia ser representado pelo Sol e as estrelas, naquele momento entra em colapso. E aí há uma coisa interessante nesse instante, que com a queda do Império Romano, no ano 476, há um vácuo de chefe ou de um representante forte na parte ocidental de Roma, abrindo espaço para o surgimento daquele que um dia seria conhecido como Anticristo, que é outra coisa que os nossos irmãos colocam lá para frente, que vão entrar dentro do templo que será reconstruído, mas que nós historicistas olhamos para trás e já enxergamos seu surgimento ao longo da história. Então, muita gente pode estar esperando o Anticristo mais à frente, e ele já está trabalhando há muitos anos aqui. E o que essas pessoas fizeram, os Érulos? Eles tiraram do poder o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto. Então, do ano 476 até outra data que nós vamos ver mais à frente, Roma ficou sem um representante legal
digamos assim. Nesse momento, a partir do ano 476, então o que acontece com Roma? Roma deixa de ter um imperador. Aí, amigos, agora nós vamos chegar daqui a pouco ao ano 538, e no ano 538, um sistema novo entra em ação, porque já que não há um homem sentado no trono de Roma, império, um outro homem que já tinha muito poder antes do ano 476, e que se isso foi avançando até chegar ao ano 538, e com quando o imperador Justiniano, que era imperador de Roma Oriental, expulsa, afasta os ostrogodos ali, os ostrogodos da região da Itália, então o sistema papal chegou àquilo que nós chamamos de supremacia. Isso iniciou quando? No ano 538. Observe que até o ano 476 Roma tinha um imperador, depois disso não teve mais, e deu espaço para que o chifre pequeno ganhasse força e poder. Ele já estava trabalhando há muitos anos, não esqueçam disso. Bom, então as quatro primeiras trombetas tocaram sobre Roma ocidental. Agora vamos para a quinta trombeta, porque a partir de agora, e eu sei que você vai ler na sua casa Apocalipse do capítulo 8 a 11, você vai ver que a quinta, a sexta e a sétima trombeta é acompanhada de ais. Então a quinta trombeta é o primeiro ai, a sexta trombeta, o segundo ai, a sétima trombeta, o terceiro ai. Então, a primeira trombeta, das três últimas, que é a quinta, ela vem acompanhada desse ai. E aí, a quinta, você vai descobrir que a quinta e a sexta trombetas descreve justamente o surgimento, a força e o poder que as tribos de seguidoras de Maomé e sua expansão territorial e política na região do Oriente faz com que, inclusive, eles avancem sobre o Ocidente. Então, aqui eu preciso fazê-los pensar, porque aqui tem uma coisa interessantíssima. Então, Roma, eu sou péssimo para desenhar, mas eu vou tentar. Vamos imaginar que isso aqui seja Roma. Aqui vamos dividir. Eu tenho aqui a parte oriental, viu, gente? Não vai levar muito a sério meu desenho, não, porque eu não sou bom de desenho. E aqui eu tenho a parte ocidental. O Ocidente, no ano 476, perdeu o seu representante político, digamos assim. Deixou de ter ali um rei, um imperador. Do ano 476 até o ano 538, então, até 538, a igreja sempre foi muito organizada. Então, ela foi ocupando esse espaço. Tanto que no ano 538, o imperador Justiniano vem para cá para dar força a esse representante da igreja, expulsando assim os ostrogodos e dando ele poderes. Anos antes já aconteceu, mas isso, a supremacia começa aqui, no ano 538. Nesse momento, então, nós começamos a ter aqui muitas perseguições. E eu poderia até dizer, conforme está descrito no Apocalipse, que aqui essa parte, ó, o sol ficou escuro. Olha que coisa, Lani. Então, aqui começa o escurecimento. Em Roma, a parte ocidental. Bom, eu falei, não esqueçam, 538. Só que o lado oriental ainda era um lado, digamos assim, que tinha uma série de coisas. Porém, no ano 610, presta atenção nos detalhes, um homem chamado Maomé, ele disse que teve visões com o anjo Gabriel e agora ele funda uma religião monoteísta que vai escurecer, respeitosamente eu estou falando isso, hein? O Oriente. Então, o Ocidente fica na mão de alguém que diz estar falando em nome de Deus e retira a possibilidade das pessoas ter acesso direto a Cristo. Enquanto no Oriente surge alguém, começa a pregar, dizendo que Alá instruiu ele, através do anjo Gabriel,
que Jesus não é Deus, e nesse momento, tanto o Ocidente quanto o Oriente estão em trevas. Por quê? Porque deixaram de receber a luz do verdadeiro sol, digamos assim, que era Jesus Cristo. Aqui, alguém diz ser Cristo, percebeu? E se coloca no lugar de Cristo. Aqui, alguém diz que Cristo não é nada, é só um profeta, um homem bom, e assim tira das pessoas do Ocidente e do Oriente a possibilidade de ter acesso direto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a história continua. Enquanto as tribos bárbaras atacam Roma Ocidental, as tribos que foram sendo construídas ali por Maomé, pela essa união, atacam Roma Oriental. Grave essa informação. O que a Igreja Romana fez quando percebeu que os seguidores de Maomé estavam tomando conta daquela região? Eles inventaram um negócio chamado cruzadas, que vocês devem ter estudado isso na história, né? Lá pela sétima série em diante. Gina, seja bem-vindo. Então, nós estudamos isso muito na escola. Então, as cruzadas foram acontecendo justamente a tentativa do Ocidente de recuperar o poder sobre o Oriente. Bom, aí começa a quinta trombeta, e diz, o quinto anjo tocou a trombeta, uma estrela caída do céu. Bom, aqui é o material da Bíblia, do Bíblia é Fácil, diz assim, segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel, que lhe trouxe mensagens do céu. Uma dessas mensagens é que Jesus não é filho de Deus, mas apenas um profeta. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo. Também sabemos que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, observe que Maomé, ele disse ter recebido visões do anjo Gabriel. Maomé não escreveu nada, é importante que você saiba disso. O Corão, o Alcorão, foi passando de forma de uma geração até outra, né? Eles memorizavam e falavam, mentes brilhantes, claro, e um dia alguém decidiu escrever, ponto. Mas que isso fique claro. Quando a Bíblia fala de poço do abismo, está dizendo justamente desse, nós entendemos assim, desse vasto deserto que é aquela região ali em que os árabes estão. E eu preciso até explicar isso uma coisa para explicar para vocês o seguinte: islamismo é uma religião, não é um lugar, tá? Assim como a Europa é um lugar e o cristianismo é a religião que, de forma mais ampla, nós vemos aqui na Europa. Então, assim como na Europa, que é o Ocidente, nós temos o cristianismo como uma religião da maioria das pessoas, no Oriente nós temos o islamismo como a religião da maioria daqueles dos povos que estão no Oriente. O escurecimento do sol corresponde justamente ao fato de que, pouco a pouco, o islamismo foi, digamos assim, alcançando a maioria no Oriente, que já foi, na sua maioria, cristão. Que coisa, hein? Em 622, então, inicia a expansão política e religiosa do Irã, do Islã, mas a pregação pública de Maomé começa ali pelo ano 612. Então, Maomé rapidamente alcança aquela região, e aí, meu amigo, aquelas tribos que antes tinham várias divindades e tinham uma série de coisas, passaram a adotar a religião pregada por Maomé, e assim toda aquela região, todos aqueles os países, né, os estados que lá estavam, adotaram assim o islamismo. Muito bem, então aqui Apocalipse capítulo 4 vai falar sobre, usa um termo gafanhoto, o capítulo 5 vai dizer que eles teve durante 5 meses o poder de causar tormento, nós vamos ver tudo isso já já, e eles tinham cauda como cauda de escorpião, vai tratar de alguns detalhes, ainda fala que ele tinha o poder para causar dano aos homens durante 5 meses. Bom, o que significa 5 meses em profecia? Você sabe que o mês judaico tem 30 dias, você multiplica 5 vezes 30, dá 150 dias. 150 dias, na profecia, você sabe, aprendemos isso com Daniel, significa 150 anos. E quando foi que isso aconteceu? Entre o ano de 1299 e 1499, o que aconteceu nesse período? Osman cria, ali, ele invade, ele conquista, ele invade, ele era sultão, tá? Ele conquista a região que hoje você e eu conhecemos como Turquia, e ali ele estabelece
o Império, digamos assim, Otomano, que inicia justamente no dia 27 de julho de 1299 e 150 anos depois, no dia 27 de julho de 1449, durante esse período todo, os otomanos tomaram conta daquela parte, exatamente 150 anos, como diz a profecia. Bom, aqui é a repetição daquilo que eu já disse. Então, nessa data, os muçulmanos venceram a Grécia. Olha o que aconteceu. Nesta data, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram domínio no Oriente da Europa. Isto impediu a passagem dos europeus para o Oriente e favoreceu a descoberta da América. Então, aí, por que o Brasil foi descoberto? Talvez você nunca tenha conhecimento, tenha ouvido falar sobre isso. Mas na abertura desta trombeta, no toque dessa trombeta, essa região do mundo, onde era a rota de navegação, fez com que Portugal, Espanha, Inglaterra, França começasse a buscar outras rotas. Por quê? Porque quando os otomanos chegaram ao poder, inclusive vocês estão vendo o que está acontecendo agora com o estreito que tem lá entre Irã e aquela região, né? Então, forçou que os portugueses, por exemplo, buscassem outras rotas de navegação, e é por isso que hoje vocês estão no Brasil, eu estou na Europa. Por quê? Porque o Brasil é descoberto, né, em 1500, e depois os ingleses e os franceses partiram juntamente com os espanhóis para o lado da América e também da América do Norte e do Sul, e assim por diante. Colombo também vai descobrir a América. Isso, Gina, obrigado. Muito bem, vamos avançar. Bom, a sexta trombeta vai falar agora sobre outro período e fala também sobre o rio Eufrates. E aqui vai falar Apocalipse 9:15 sobre hora, dia, mês e o ano. Então você tem que transformar isso tudo numa linguagem mais para você entender a profecia, né? Você pega um ano, são 360 dias, com 30 dias de um mês, com mais um dia, que um dia é igual a um ano, com uma hora igual a 15 dias. Olha que coisa, você vai ver que o Apocalipse está dando uma dica. 391 anos e 15 dias. Para quê? Vamos ver o que aconteceu e o que significa isso. Quando você avança, e nós estamos na sexta trombeta, também um ataque sobre Roma Oriental. Então, esse período aqui corresponde do dia 27 de julho de 1449, quando foram tiradas as restrições impostas aos otomanos, né, até o dia 11 de agosto de 1840. Aguarde essa data, 1840, em que o Império Otomano agora ele perdeu sua supremacia e entregou, digamos assim, nas mãos das potências europeias, cristãs da Europa. Então, o que, que vai acontecer? Dissecando isso. Deixa eu avançar, peraí, deixa eu avançar aqui. Então, nesse período aqui, o que, que acontece? Lá nos Estados Unidos, os mileritas estão pregando que Jesus vai voltar. Olha que coisa. E aí, o que, que acontece? A Bíblia tem sido estudada muito nesse período. E essa profecia do Apocalipse, capítulo 9, descrevendo o fim da influência do Império Otomano, chegou nos ouvidos de um dos pastores que estava, digamos assim, o tempo todo pregando a volta de Jesus. Como é o nome desse homem? Josias. Josias Litt. O que, que aconteceu? Ele era um dos principais pastores que pregava o segundo advento, e ele faz uma publicação dizendo que ele leu em Apocalipse capítulo 9, que estava exatamente descrevendo a queda do Império Otomano. Grave essa informação. Então, baseado nos cálculos que ele fez, ele descreveu, ele disse, ele deixou claro, ele publicou que em algum momento no ano de 1840, no mês de agosto, os otomanos perderiam a sua força. Presta atenção. Ele fez os cálculos exatamente como nós estamos estudando aqui. 391 anos e 15 dias, e ele vai chegar a justamente ele vai pegar a data do dia 27 de julho de 1449 e ele vai chegar à data de 11 de agosto de 1840. E qual não foi a surpresa? Que na data em que o pastor Josias pregou, simplesmente
os otomanos pediram, digamos assim, às potências da Europa, e eles, sim, de alguma forma, pediram apoio, força, pediram respaldo, perdendo o seu poder. Sabe qual foi a resposta? Várias pessoas que estavam ouvindo Miller pregar que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, essa data não foi no primeiro momento que eles tiveram a pregação com datas, né? Mas as pessoas que ouviram e que viram os sinais da queda das estrelas, olha que coisa, já tinha acontecido o grande terremoto, a lua tinha ficado escura, o sol em sangue, queda das estrelas, e agora um homem acertou com alguns anos ou alguns meses, algum tempo antes, de fato, que os otomanos perdessem a sua influência, naturalmente essas pessoas foram, digamos assim, motivadas a entender que, de fato, Jesus voltaria em 44. E isso fez com que o movimento milerita ganhasse um grande número de adeptos. As pessoas estavam entendendo que, de fato, aqueles homens mileritas que estavam pregando ali, os batistas, os metodistas, os anglicanos, estavam pregando o método historicista da forma correta e passaram a acompanhar esses homens de Deus. Então, não esqueçam, a sexta trombeta aconteceu exatamente e o seu período encerra ali pelos meados do ano de 1840. Todas as trombetas estão no passado, exceto a última trombeta. E o que diz a última trombeta, que também é um ai, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu, que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, Apocalipse 11, 15, 17, se curvaram, prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Aqui não aparece mais a outra expressão e que há de vir. Observe, Todo-Poderoso, que és e eras. E por que aqui não aparece que há de vir? Porque nesse momento é a volta de Jesus. Então, o toque da sétima trombeta é justamente o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que é um ai, né? Porque enquanto os 144 mil que estarão vivos e passaram pela grande tribulação, viram as pragas, etc., estão selados e estão felizes porque Jesus está voltando, vocês viram que o mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 6, fala de um grupo de pessoas que estão reclamando, murmurando, pedindo que as rochas caiam sobre eles para esconder da face do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho, que também é poderoso, todo-poderoso, Jesus Cristo, que está justamente vindo nas nuvens dos céus. O Apocalipse traz para mim, na história das trombetas, exatamente como é que Deus agiu com aqueles que ao longo do tempo foram perseguidores e também, digamos assim, trataram de magoar os santos do Altíssimo. Em outras visões das trombetas, vocês vão ver que a primeira trombeta fala, por exemplo, da queda de Jerusalém, e depois, na sequência, vai falar do escurecimento ocorrido na Idade Média, quando a igreja sumiu completamente o paganismo e lançou por terra todas as verdades de Deus, e assim por diante. Mas, como eu disse, vocês vão receber os dois materiais na casa de vocês e vão ter a oportunidade de ler, comparar e desfrutar dessa bênção que é a palavra do Senhor e do método historicista, esse que nós estamos tratando agora. Bom, por hoje é só. Eu agradeço a companhia, a paciência de todos vocês. E agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Ou se quiser fazer algum comentário também. Lembrando que aqui nós estamos numa, digamos assim, uma sala, todos são alunos. Não existe aqui alguém que seja mestre dos outros, tá bom? Farei uma oração e em seguida o microfone vai estar aberto para que você possa participar, dando sua contribuição ou fazendo perguntas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por tua bênção, por tua misericórdia, por tua graça. Tem a oportunidade de estudar um pouco sobre as trombetas, Pai. Claro que nós abordamos aqui os pontos principais ou aqueles que saltam aos olhos,
mas certamente Teu Espírito tem muito mais a nos revelar. E nós suplicamos em nome de Jesus que essa seja uma verdade na mente e no coração de cada um dos que estão aqui agora ao vivo e dos que vão acompanhar em outra oportunidade, que sejam bereanos, aqueles que ouvem, que vão à Bíblia buscar, comparar, e também na história da humanidade, para saber se de fato aquilo aconteceu, se procede, se é daquele jeito mesmo, enfim, para que possam e permaneçam sendo convertidos e sendo mudados e moldados por Teu Santo Espírito. Tenha piedade de nós e nos abençoe, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Tá aí. Essas são as trombetas. E essa agora é a oportunidade das perguntas, ou se alguém percebeu que eu esqueci alguma coisa ou que eu tenho que falar alguma coisa, também é a oportunidade da sua contribuição.